Que bom ter vocês aqui com a gente. É um momento muito especial de cultuarmos ao Senhor, ouvirmos a Sua palavra. O texto de hoje seria uma aplicação de um outro texto bem conhecido, Isaías 55, verso 8, que diz assim: Os meus pensamentos não são o pensamento de vocês, e os meus caminhos não são o caminho de vocês. Assim diz o Senhor. Tem coisas na vida, irmãos, que a gente não sabe como acontece. Deus faz muitas coisas que a gente não tem noção de como acontecem essas coisas. E isso aí é bom para nós. É muito bom, porque elas são reais. Elas são reais e são bênçãos na nossa vida. Agora eu te convido a ouvir com fé Marcos, capítulo 4, verso de 26 a 29. Nós estamos fazendo a exposição do Evangelho de Marcos desde novembro e agora nós estamos chegando no final do capítulo 4 de Marcos. E as crianças não são um empecilho não, tá? Elas participam do culto. A minha filha está distribuindo as pranchetas aí para as crianças, as que estiverem aí quiserem uma prancheta para desenhar, porque eu tenho um desafio para vocês. Todos os domingos tem um desafio para as crianças, fazer 2 desenhos. E os pais vão ajudando, que esses desenhos vão ajudar a compreender a mensagem dentro de casa, para o culto doméstico, para revisar o sermão que está sendo gravado no nosso YouTube. A primeira mensagem é uma semente, você vai desenhar uma semente debaixo da terra com uma carinha triste. Tá? Então use a sua imaginação, desenhe uma semente com uma carinha triste debaixo da terra. Essa é a primeira imagem. A segunda imagem, eu gostaria que vocês desenhassem uma plantinha crescendo e com um sorriso, um grande sorriso, uma planta feliz, com um sorriso, uma carinha feliz, com muitos frutos, uma plantinha que dê muitos frutos e esteja muito feliz. Entenderam? São essas 2 imagens. Repetindo, a primeira imagem é uma semente debaixo da terra com uma carinha triste. E uma outra imagem é uma plantinha crescendo com muitos frutos, mas com um sorriso lindo. Tá bom? Então, vamos ouvir com fé agora a leitura da palavra de Deus em Marcos, capítulo 4, verso de 26 a 29. Diz assim a palavra de Deus: Disse também: O reino de Deus é comparável a um homem que lança semente à terra. Quer esteja ele dormindo à noite, quer acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo, sem ele saber como. A terra produz o grão por si mesma, primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão que enche a espiga. Mas assim que o grão amadurece, o homem logo lhe passa o foice, porque chegou a colheita. Amém. Vamos orar? Pai soberano, Deus criador dos céus e da terra, estamos aqui, Pai, diante da Tua presença por causa da Tua graça, por causa das Tuas misericórdias, Senhor. Então eu te peço que o Teu Santo Espírito aplique a Sua palavra aos nossos corações, que nós possamos sair daqui, Pai, cheios do Teu Evangelho e com esperança da volta de Cristo Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, Jesus aqui, ele continua a explicação sobre a terra boa. Ele tinha acabado de falar da parábola dos solos, ou da semente, como é conhecida. Então ele está explicando sobre a terra boa, que a terra boa ela é semeada pelo reino de Deus. O que é essa terra boa? São os novos corações que ouvem a palavra, aceitam no coração e acolhem de tal maneira que se tornam produtivas, 30, 60 ou até 100. Marcos capítulo 4, verso 20. Elas são iluminadas pela palavra que é Cristo Jesus, a palavra encarnada de Deus, que é Cristo, para tomar
decisões baseadas nessa palavra. Quando nós recebemos um novo coração, nós somos iluminados por essa palavra para tomar decisões baseadas nessa palavra. Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Marcos 4, de 21 a 25, mostrando que o que nós produzimos para Deus tem que ser algo visível, público. A gente não pode ser um crente 007. Então, se a gente é crente, todos à nossa volta vão testemunhar disso, porque é isso que Deus espera daqueles que receberam o novo coração. Agora, Jesus explica para os seus discípulos sobre o surgimento desse novo coração. Acompanhe aí Marcos capítulo 4, verso 26. Ele diz assim: Jesus disse também: o reino de Deus é comparável a um homem que lança a semente à terra. Ora, enquanto um fazendeiro semeia a terra esperando lucro, o reino de Deus, porém, lança a sua palavra ao mundo para semear vida, salvação de pecadores e acender a esperança onde há trevas. Porque esse mundo não tem nenhuma esperança segura. Se você está sentindo esperança por causa do emprego que você tem, amanhã você pode não ter esse emprego. Se você está sentindo esperança por causa do dinheiro que você tem, amanhã você pode acordar sem dinheiro. Ou por causa da sua saúde, amanhã você pode acordar com uma doença terminal. Então esse mundo vive numa escuridão onde não tem nada que possa nos dar uma esperança verdadeira. Contudo, assim como existem fazendeiros semeando sementes transgênicas, né? Como tem muitas sementes transgênicas aí modificadas para ter mais lucro. Quando você vai no supermercado, você vê a diferença da cenoura, né? A cenoura grande, ela está modificada. Aquela que não é, ela é pequenininha, né? Então você tem que comprar mais, né? Mas a outra não, a outra grande, você compra menos, mas gasta mais também. Existem também falsos mestres, pregando um outro evangelho que não é evangelho, para enganar os discípulos de Jesus e lucrar em cima deles. Gálatas capítulo 1, versos de 6 a 7, nos fala sobre isso. Queridos, um falso evangelho até pode levar pessoas a andarem junto com os verdadeiros discípulos de Cristo. Até pode fazer isso. Pode enganar, pode até parecer que é crente, mas o falso evangelho não tem poder para gerar o novo nascimento. Acompanhe comigo o verso 27. Quer esteja dormindo à noite, quer acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo sem o fazendeiro saber como isso acontece. Eu acredito que todos aqui já fizeram aquela experiência de colocar uma semente, seja de feijão ou qualquer outra semente, dentro de um algodão. Aí você coloca lá aquela semente e espera. Coloca um pouquinho de água, só vai colocando água. Você dorme, acorda e quando vê, começa a brotar. Como é que isso acontece? Não, você só colocou a semente lá e ela começa a brotar de um algodão e com água. Como é que isso acontece? A gente não sabe como isso acontece, a gente sabe os processos. Né? Você coloca a semente, coloca a água e sabe que aqui um dia aquela semente vai brotar. Mas quem fez brotar? A gente sabe disso? A gente não sabe como aconteceu, mas Deus, Ele sabe. Ele sabe como aconteceu. E é sobre isso que Jesus nos fala aqui. Ora, assim como Deus é responsável por uma semente brotar e crescer, sem eu e você sabermos como isso acontece, só Deus é responsável pelo novo nascimento. Só Ele entende, só Ele produz o novo nascimento. O novo nascimento é sobrenatural. Todo aquele que tenta
falsificar o novo nascimento, não permanece na igreja. Por isso que nós temos muitos desigrejados hoje. Não permanecem no evangelho. Começam a colocar a culpa em tudo e em todos, e por último em Deus. Porque estavam vivendo um engano. Estavam vivendo um engano. E Jesus fala sobre isso, porque Jesus, ele é o autor do novo nascimento. Ele é o autor da nossa fé. E nós, pecadores, nós não sabemos explicar essas coisas, pois o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. Essa foi uma palavra que Jesus falou com Nicodemos, que era mestre da lei. Ele era doutor, ele sabia muitas coisas, mas não conseguia compreender o sobrenatural. O sobrenatural só Jesus explica. Tem uma música que fala: quem explica a Deus? Jesus, a sua palavra, porque ele é o próprio Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Messias. Jesus é a palavra encarnada e pregada pelo reino de Deus. Todos que receberam Cristo como Filho de Deus, João capítulo 1, versos de 11 a 12, nasceram de novo e entraram no seu reino. Nós entramos no reino de Deus para produzirmos bênçãos para Deus. Nós produzimos as boas obras para a glória de Deus. Quando você entra no emprego, você entra para ser produtivo no emprego que você entra, não é verdade? Você não entrou lá para ficar jogando videogame ou para ficar enrolando o seu patrão. Você entrou para ser produtivo. Quem entra no reino de Deus, entra para ser produtivo. E essa produção vem do Espírito Santo de Deus. Então, um crente que não trabalha, dá trabalho. Porque a palavra de Deus ela é bem clara. A semente foi plantada e ela cresceu, brotou, cresceu e deu frutos, 30, 60 e até 100 por um. Quando você chega no Marcos capítulo 28 e 29, você consegue observar isso. O novo nascimento, ele produz frutos. E Jesus fala sobre isso aqui para os seus discípulos. E aqui eu quero enfatizar a doutrina do novo nascimento, que nos ensina que os regenerados, aqueles que nasceram de novo pelo poder do Espírito Santo, eles só nasceram de novo por causa da palavra que é plantada em nossos novos corações. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Cristo Jesus, é porque o Espírito Santo de Deus nos deu um novo coração, cheio da fé justificadora, a fé que vem de Deus, a fé que nos torna aceitáveis diante de Deus. Ser justificado pela fé é ter o direito de estar diante de Deus por toda a eternidade. Nós nascemos sem esse direito, porque nós nascemos mortos em nossos pecados. Ninguém nasce com a capacidade de crer em Cristo Jesus de maneira salvífica, de maneira a perseverar até o fim. Por isso que a palavra de Deus fala que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Porque aquele que recebeu a fé justificadora, a fé que vem de Deus, vai perseverar até o fim, apesar das lutas, apesar das decepções, apesar das tristezas e das escuridões desse mundo. Efésios capítulo 2, versos de 2 a 8 fala: pela graça sois salvos, mediante a fé, que é um dom de Deus, é Deus que dá, para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito: olha, eu fui bom o suficiente para crer em Jesus, porque eu faço boas obras, porque eu sou doutor de teologia, porque eu sou pastor, porque eu sou não sei o quê. Não. Se nós cremos, é porque Deus nos deu uma fé, e essa fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, ela é suficiente para nos salvar. Ela é suficiente. O apóstolo Pedro também falou sobre isso. Se você quiser acompanhar, 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, diz assim:
Vocês foram regenerados, falando para a igreja, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Ora, se a palavra é imperecível, ela gera uma nova vida que não tem validade. É a vida eterna. Tudo nesse mundo tem validade, mas a vida eterna, ela é eterna, porque ela foi dada através de uma semente imperecível, uma semente viva e permanente. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Deus, em sua graça, concede ao pecador arrependido, um novo coração. Um novo coração. Ezequiel capítulo 36, versos de 26 a 27. Um coração cheio da fé, cheio do Espírito Santo, firmemente enraizado na palavra de Deus, que o santificará até o fim. Nós crescemos na santificação não porque nós somos melhor de fulano ou ciclano, não. O crescimento na santificação se inicia através da palavra de Deus. Se a palavra de Deus não estiver enraizada em nosso coração, então nós não somos uma terra boa. Nós não nascemos de novo. Estamos nos enganando a nós mesmos. Aquele que começou a boa obra em vocês, diz a palavra de Deus, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Porque o que Deus planta, Ele sabe onde está plantando. Ele sabe os corações bons no sentido de que recebeu um novo coração. E tem mais, os justificados receberam uma nova vontade, moldada por esta palavra. Quando nós somos justificados, ou seja, aceitos por Deus, como filhos dele, porque nós não nascemos filhos de Deus, nós nascemos pecadores e filhos da ira, destinados ao inferno, porque Deus não vai mandar ninguém para o inferno que seja filho dele, mas quem não é filho dele vai para o inferno, vai para lá. Então, quando nós cremos em Jesus, nós somos justificados, aceitos, significa que Deus, Pai, coloca a justiça de Cristo em nós, imputa em nós. Imputar é diferente de amputar. Quando você amputa um braço, você fica sem esse braço e nunca mais vai ter, não é verdade? Você amputou. Mas quando Deus coloca em nós, Ele imputa, Ele acredita em nós a justiça de Cristo, ela jamais sai de nós. E é por isso que Ele enxerga em nós Cristo Jesus, a justiça dele e não a nossa. E essa justiça nos dá o temor do Senhor. O temor do Senhor não é o medo de perder a salvação. O temor do Senhor é o medo de pecar contra Deus. Salmos fala sobre isso. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa ação de guardar a palavra no coração para não pecar contra Deus, isso é um sinal de quem nasceu de novo. É um sinal de quem recebeu a justiça de Cristo em si. Mateus capítulo 5, verso 6 fala: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não é essa justiça social que o pessoal fala por aí, é a justiça de Cristo. Tem a sede de viver de acordo com a palavra de Deus. Tem o desejo, a fome de agradar a Deus. Quem tem essa fome será saciado pela própria palavra de Deus. E um dia, quando Jesus voltar, então nós seremos totalmente saciados. Porque jamais nós teremos fome e nem sede da justiça de Cristo, porque nós estaremos cara a cara com Deus Pai, e para sempre. Hoje de manhã, eu estava vendo as pessoas ali jogando futebol durante o domingo, se divertindo.
Eu não conheço a vida deles. Eu não sei quem são. Mas uma coisa eu sei: o investimento é muito bom. É bom demais e deve ser aproveitado. Nós temos que nos divertir. Mas nós não podemos trocar o culto a Deus pelo divertimento, porque senão o divertimento se torna uma idolatria. Mas quando nós estivermos no céu com o nosso Senhor, nós vamos nos divertir eternamente. Todos os dias, todas as horas. Ah, mas tem que ir para o culto no domingo. Mas tem o Fantástico. Tem que ir para a IBD de manhã. Mas tem o, sei lá, uns programas lá que passam, o Globo Rural, sei lá o quê, corrida de Fórmula 1. É porque faz tanto tempo que eu não vejo que eu não sei mais se ainda passa. Então assim, não, mas eu tenho que me divertir. Meu querido, se está sendo um sacrifício você ir para a igreja por causa disso, então mostra que você está sofrendo por causa de Cristo. Vá para a igreja. Esse é um tipo de sofrimento digno de ser feito. Mas pastor, você não entende. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Você tem a semana toda para cuidar da sua saúde. Se você não pode faltar ao trabalho, não pode faltar à escola por causa da sua saúde, por que o domingo você pode faltar por causa da sua saúde? É uma incoerência. É incoerência. O crente não pode ser incoerente. O crente tem que ser coerente com a palavra de Deus. Então ele produz frutos. Ele fala: a terra produz o grão por si mesma. Uma nova vontade vem até nós. O pastor não precisa vir puxar a orelha de ninguém, porque o Espírito Santo está lá. A justiça de Cristo está lá. Então nós temos uma nova vontade. Então, por si só, nós já temos o start de buscarmos viver para Deus, de buscarmos santidade, de buscarmos sermos submissos à sua palavra. Ser submisso à palavra de Deus não é fácil. Exige de nós abandonar muitas coisas, principalmente a nossa velha vida. Mas no verso 29 ele também fala: mas o grão amadurece. Ora, toda plantação neste mundo tem o objetivo de uma colheita. Se você for plantar qualquer coisa na sua casa, principalmente o café que está caro, né? Se você for plantar o café, você quer colher para tomar o café. Tem que ter uma colheita. Na verdade, o reino de Deus é a mesma coisa. A semente é plantada, ela santifica, ela dá um novo coração. Deus transforma, porque no final ele vai colher. Aqueles que permanecerem firmes, que receberam a fé do nosso Senhor e creem no nosso Senhor Jesus Cristo, pode ter a certeza que vai ser colhido no final. Porque não depende de nós, depende do que Cristo fez por nós. O sacrifício dele foi perfeito. Ele foi perfeito. Romanos capítulo 5, verso 9, fala o seguinte: Paulo falando para a igreja: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Paulo está dizendo o seguinte: olha, quando vocês não eram filhos de Deus, quando vocês não tinham sido adotados na família de Deus, quando vocês estavam na direção do inferno, Deus alcançou vocês, aceitou, deu um novo coração e vocês se arrependeram e creram por causa do sangue dele que foi derramado, e agora vocês foram perdoados, foram adotados na família de Deus, e a adoção em Deus é irrevogável. Uma vez adotados na família de Deus, somos filhos para sempre, porque o único que sempre foi filho e sempre será filho é o nosso Senhor Jesus Cristo. Os demais crentes de todas as gerações são filhos de Deus por adoção e têm as mesmas bênçãos de Jesus Cristo. São ricos nas bênçãos do Senhor. Então, se isso aconteceu antes da nossa salvação e justificação, ainda mais agora, Paulo está falando, ainda por meio de quem? De Jesus, do seu sangue que foi derramado. Nós seremos salvos da ira de Deus.
A segurança da salvação é algo bíblico e Deus deseja que eu e você tenhamos essa segurança. Esse mundo não dá segurança em quase nada. Não existe nada nesse mundo que possa nos dar uma segurança certa, convicta. Mas a segurança da salvação, ela existe. E é para todos aqueles que se arrependem de seus pecados e creem em Jesus Cristo. E se entregam a Ele de todo o coração, com o único Deus, Senhor e Salvador. Jesus disse várias vezes para os seus discípulos: quem tem ouvidos, ouça. E eu quero te convidar a ouvir 2 Pedro, capítulo 3, versos de 10 a 12. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, ele responde, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derramarão pelo calor. Você que crê em Jesus e espera em Jesus, você acredita nisso? Porque se você acredita nisso, então você nasceu de novo. Talvez você tenha vacilado em algum momento da vida, porque todos nós vacilamos. Quem não é pecador aqui? Não existe nenhum perfeito aqui. O único perfeito que andou nesse mundo foi Jesus. E o único perfeito que voltará é Cristo. Eu e você temos muitas falhas, mas permaneça firme, arrependa dos seus pecados e volte a praticar as primeiras obras, a praticar o primeiro amor. Agora, se você ainda não crê em Jesus, então você precisa nascer de novo. Uma boa educação não vai te salvar. Uma boa família, um dinheiro, não vai te salvar. Nada nesse mundo pode te salvar. Você pode ter tudo na vida, mas assim que você fechar os olhos, e se você não se arrependeu dos seus pecados e não creu em Jesus, você vai acordar no inferno. Diante disso, eu queria deixar aqui algumas aplicações. A primeira delas, Jesus produz uma nova vida depois que morremos para os nossos pecados. Enquanto você abre João capítulo 12, verso 24, aqui eu quero a ajuda das crianças. Aquelas que conseguiram desenhar a primeira imagem estão de parabéns, porque essa primeira imagem de uma semente embaixo da terra com uma carinha triste, ela simboliza a morte. Ela simboliza a morte. E João capítulo 12, verso 24, explica isso. Olha o que diz a palavra de Deus. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Dessa forma, irmãos, antes de nascermos para Deus, primeiro precisamos morrer para o mundo e para os nossos pecados. Aquela semente plantada lá naquele algodão, ela tem que morrer para nascer uma planta. Ela não se torna mais semente. Porque se ela não morrer para se tornar uma planta, ela permanece ali sozinha naquele algodão. É isso que a palavra de Deus está falando. Que antes de nós nascermos de novo para Jesus, para termos uma nova vida que Ele produz, primeiro nós temos que morrer para o mundo e para os nossos pecados. Gálatas capítulo 2, verso 20 fala: fui crucificado com Cristo, apóstolo Paulo falando. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo.
Significa que nós temos que morrer para os nossos pecados, morrer para o mundo, morrer para a aceitação do mundo. Muitos jovens, e muitos adultos também, mas principalmente jovens e adolescentes, preferem a aceitação do mundo do que a aceitação de Deus. Ora, a aceitação do mundo não vai te dar a vida eterna, mas a aceitação de Deus vai te dar a vida eterna. Então, primeiro, precisamos morrer para a aceitação do mundo. O que o mundo fala que é verdade, nós não podemos aceitar como verdade. Um casamento precisa permanecer até o fim. Nós precisamos lutar pelo casamento. Nós precisamos, se você é crente, se nós somos crentes em Cristo Jesus, nós não podemos aconselhar em primeiro momento um divórcio ou uma traição. Precisamos aconselhar a permanecer firme na palavra, firme no casamento. Quando um casal se casa, isso deixou de ser falado em muitos casamentos, mas assim que eu fizer o próximo casamento, eu vou enfatizar isso. É a palavra que é dada no casamento. Não é o sentimento que está dando a palavra ali, é a palavra. Até que a morte os separe. Até que a morte. Não está falando até que os meus sentimentos sejam menores. Eu não amo mais aquela pessoa. Eu não sinto mais aquela atração. Não foi isso que você falou lá. A palavra de uma pessoa tem que ser sim, sim e não, não. Se é crente em Cristo Jesus, tem que ter uma palavra certa, porque o nosso Deus, o que Ele fala, Ele cumpre. O nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Tudo que Ele fala, Ele cumpre. E é isso, nós não podemos aceitar o que o mundo diz que é certo. Não podemos. Os jovens, os adolescentes, eu vou me envolver com aquela turma ali, porque eles me entendem. O meu pai e minha mãe não me entendem. O teu pai e a tua mãe te entendem. É você que não entende que precisa se arrepender e crer no Evangelho. Quando nós somos jovens, a nossa tendência é ser muito mais orgulhoso. E aqueles que não são santificados pela palavra se tornam adultos orgulhosos e crianças. Não sabem reconhecer os seus erros. Aí vão atrás dos amigos que são imaturos, que não sabem de nada. Alguns até sabem, mas se você quer um conhecimento certo, um conhecimento digno de ser aceito, vá para a palavra de Deus. Se os seus pais não são crentes, vá para a palavra de Deus. Mas mesmo assim, obedeça os seus pais. Porque Jesus obedeceu o Pai até a morte de cruz. Ele não obedeceu Deus Pai porque estava esperando ganhar um celular, ou porque estava querendo ganhar um carro, ou porque estava querendo um horário para poder sair sozinho, ou porque estava querendo dinheiro. Não. Ele obedeceu ao Pai por amor. Porque ele sabia que mesmo que ele sofresse aqui, o sofrimento dele teria um fim. Porque ele ressuscitou o terceiro dia. E vivo está. Assim o nosso sofrimento nesse mundo, por morrer para as coisas desse mundo, vai ter um fim. Não é fácil morrer para as coisas desse mundo, morrer para a nossa antiga natureza, morrer para o amor ao dinheiro, pois a graça de Deus nos basta. Quando nós temos o propósito de ser ricos, justamente só para ser rico, a palavra de Deus fala que isso é um engano, é um pecado. O amor ao dinheiro é pecado. O dinheiro não é pecado, mas o amor ao dinheiro é. Eu vou fazer concurso público porque eu quero ganhar aquele valor, eu quero ser rico e viajar. Tá, e para a obra de Deus? Você não vai usar o seu dinheiro para a obra de Deus? Isso é um coração egoísta. É um coração que ama o dinheiro. E quem nasceu de novo, recebeu uma nova vida em Cristo Jesus, precisa morrer para esse amor ao dinheiro. Precisa amar a Deus, porque a graça de Deus nos basta. Ainda que a vide não ter o seu fruto, eu, contudo, permanecerei no Senhor. Temos que morrer também para os nossos vícios.
Quem nasceu de novo tem que morrer para os seus vícios, pornografia, drogas, bebedeira, excesso de celular, excesso de televisão, excesso de lazer, excesso de fofoca, excesso de mentira. Temos que morrer para essas coisas, se é que nós nascemos de novo. Se nós amamos a Cristo Jesus, o nosso amor por Cristo deve ser maior do que as coisas desse mundo. A segunda aplicação. Jesus produz uma nova vida, marcada por novas vontades, segundo a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. Enquanto você abre, eu vou precisar da segunda imagem. As crianças que conseguiram desenhar com a ajuda dos pais ou sem a ajuda dos pais estão de parabéns, porque a segunda imagem é uma plantinha crescendo com frutos, com uma carinha feliz. Isso simboliza vida, vida com Deus. Olha o que diz Romanos, capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Quando o bebê nasce, ele muda, ele sai do mundo dele, da barriga da mãe, para um outro mundo, para fora da barriga da mãe, para fora. E aí a mãe e o pai e os familiares vão começar a ensinar essa criança, esse bebê, a viver nesse mundo, a comer, a andar, a falar, a obedecer, a aprender a matemática, que muitos têm dificuldade com matemática, com português. Então vai aprendendo. Então isso é uma ilustração do que a palavra de Deus é para nós. Se nós não estivermos ouvindo a pregação da palavra de Deus, nós não temos como nos amoldar à palavra de Deus. Não vai acontecer num passe de mágica. Ah, mas pastor, eu assisto muitas pregações na internet. Você escolhe as pregações na internet de acordo com o que você quer. Quando você vem no culto, é Deus que escolhe o que você precisa ouvir. Essa que é a questão. O desengrejado, ele está perdendo muito quando ele fica em casa. Porque você só vai assistir aquilo que você quer. Só o que você quer. Assim como os filmes e séries. Você vai assistir só o que você quer. Eu me lembro da época que não tinha... Eu não sou tão antigo assim, não. Mas é porque as coisas evoluíram muito rápido. Quando não tinha TV a cabo, você tinha que esperar o horário do que ia aparecer. Aquele filme ia aparecer, ia passar ali. E se você não assistisse naquele horário, aí chegava no horário da noite, a televisão perdia o sinal. Aí só no outro dia. Hoje não, hoje é 24 horas, você está com o controle na mão, Netflix, no celular, a qualquer hora você escolhe o que você quer. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus na escola bíblica dominical, na pregação no culto à noite, nós crescemos muito. Não quer dizer que em casa você não tem que ler a palavra e não tem que ver pregação. Tem que ver sim, continua vendo, continua louvando ao Senhor. Mas o culto é importante. Quando nós fazemos isso, nós crescemos na palavra porque vivemos para Deus e não para as nossas vontades. Às vezes é difícil quando está chovendo, né? Poxa, ir para a IBD de manhã cedo, 9 horas, com aquela chuva gostosa, dá aquela preguiça. Todos nós passamos por isso. Mas se o nosso alvo é Cristo Jesus, nós vamos superar isso. Até porque, quando na segunda-feira amanhece chovendo, com preguiça ou sem preguiça, a gente tem que trabalhar e tem que ir para a escola. Que senão o que vai acontecer? Vai perder o emprego. Vai perder a aula. Não tem jeito.
Então, nós crescemos também no amor a Deus, porque Cristo nos amou primeiro na cruz. E nós crescemos na valorização da família. Valorizar a nossa família, precisamos ouvir a palavra de Deus, ouvir a boa semente. Precisamos congregar, porque é na igreja que nós encontramos a família que nós iremos morar na eternidade. Infelizmente, muitos dos nossos parentes dentro de casa não irão para o céu. Não irão. Infelizmente, muitos que estão aqui talvez não irá para o céu. E a gente experimenta um pouquinho do que será lá no céu. Quero deixar aqui a última aplicação. Jesus produz uma nova vida abundante nele mesmo, porque a morte foi vencida. Assim como a criança é animada, ela não atrapalha não, cantando aí, o Maurício gosta de cantar. Muitas vezes, nós não cantamos em casa. A gente passa horas e horas no WhatsApp, no Instagram, no Spotify, ouvindo músicas do mundo. Aí quando a gente vem na igreja, a gente não sabe cantar. Porque o nosso coração está refém das coisas do mundo. Está refém disso. A gente pode ouvir as músicas do mundo? Pode. É pecado? Não, não é pecado. Mas a gente tem que filtrar essas músicas pela palavra. Porque senão elas vão nos levar a pecar. E uma das formas de nos levar a pecar é quando a gente não canta a Deus durante a semana inteira e deixa para cantar só na igreja. Isso já mostra que o quanto nós estamos reféns disso. Romanos 6,4 diz o seguinte: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. O batismo é uma forma de confessar aquilo que já aconteceu antes. Quando nós nascemos de novo, se você ainda não nasceu de novo, você precisa nascer de novo. Você precisa morrer para a sua velha vida e viver uma nova vida. Você precisa fazer isso, porque senão você não vai para o céu. E quando nós cremos em Jesus, nós somos batizados no Espírito Santo de Deus. Nós recebemos um novo coração cheio do Espírito Santo e cheio da fé em Cristo Jesus. Então, pela fé, nós somos justificados, somos aceitos, perdoados de todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. Somos perdoados completamente e adotados na família de Deus. Mas, pastor, às vezes eu peco e eu não sinto que eu fui perdoado. Se você se arrepender, você vai sentir. Porque esse perdão já foi conquistado para você na cruz, se você nasceu de novo. A questão é falta de arrependimento. É o arrependimento que nos faz sentir aquilo que só quem nasceu de novo, só quem conhece Jesus sabe do que eu estou dizendo. Aquela paz, aquele perdão, aquela direção, aquela esperança que a minha família não pode me dar. O meu pai não pode me dar a esperança que só Jesus pode me dar. A minha mãe não pode. O meu irmão não pode. O namorado, a namorada não pode. O marido, a esposa também não podem. Muitos casamentos e muitos relacionamentos terminam por falta de satisfação. E eles vão terminar se a sua satisfação estiver no outro. A nossa satisfação, em primeiro lugar, se nós nascemos de novo, tem que ser em Cristo Jesus. Quando nós casamos, diz um antigo pregador, o casamento é uma forma de nós intensificarmos a nossa santificação. Porque através dos outros, do nosso marido, da nossa esposa, nós vamos crescer no perdão, na misericórdia, no amor, na paciência, né? Algumas mulheres parecem que não têm paciência com os homens, né? Mas acontece isso, né? Às vezes a gente não ouve muito,
né? A gente demora a ouvir certas coisas, e às vezes a mulher não tem muita paciência, mas ela cresce na paciência pela fé em Cristo Jesus. E o casamento é o meio disso. E se você quer crescer mais na paciência, na santificação, no amor ao próximo, tenha filhos. Porque é aí que mais você vai crescer. A gente cresce mais. A gente vai vendo o quanto Deus é misericordioso conosco, quando nós exercemos a misericórdia com nossos filhos. O perdão, perdoar os nossos filhos, amá-los, cuidar deles, discipliná-los, ensiná-los no caminho de Deus, porque Deus ensina no seu caminho através da sua palavra, através da sua pregação. Então a gente tem essa experiência. Então, quando nós temos uma nova vida, nós precisamos confessar Cristo no batismo nas águas. É o que vai acontecer hoje. Não é algo que vem do ser humano, é algo que vem de Deus. Alguém chega nesse ponto porque Deus o salvou, porque Deus o transformou. Você já confessou Jesus? Você que está nas redes sociais nos assistindo, ou você aqui, o que você está esperando para confessar Jesus? Será que você deseja experimentar ou comprovar a existência do inferno? É isso que você está esperando? Ninguém que tentou fazer isso voltou de lá. Está lá em Lucas, capítulo 16, verso de 26 a 31. Quando Jesus nos conta um rico injusto, que ele aproveitou a vida de todas as maneiras. Ele era rico, mas ele não era só rico, ele era injusto. Era uma pessoa que podia ajudar pessoas como Lázaro, o mendigo, e não ajudou. Pelo contrário, Lázaro desejava comer das migalhas da mesa dessa pessoa. E nada aconteceu. Então chegou um dia e os dois morreram. E Lázaro foi acolhido e consolado por Deus. Então o rico injusto no inferno enxergou Lázaro e falou para Abraão: Pai Abraão. Isso mostra que esse rico aqui representa os judeus, que eram considerados ricos, mas por não crer em Jesus, injustos. Assim somos eu e você. Se você não crê em Jesus, você é injusto. Nós nascemos injustos, mortos em nossos pecados, não querendo saber de Cristo, querendo saber de tudo, menos de Cristo. Injustos, pecadores. Então, o judeu, mesmo no inferno, ardendo, ele chama Abraão de pai. E Jesus falou que até das pedras ele pode fazer nascer filhos de Abraão. Somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Mas aquele judeu ali ainda estava lá, queimando no inferno, pedindo: pede para Lázaro trazer uma gota de água no dedo, para acabar com o meu tormento aqui. Aí Abraão disse para ele: não. No inferno, você não tem nenhuma gota de água para matar a tua sede. Aqui, nós temos bebedouro ali atrás. Em casa, nós temos água gelada. Em casa, nós temos uma cama para deitar e descansar. No inferno, não vai ter descanso. Ah, mas domingo é o dia do descanso. Não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar para concurso público. Eu tenho que trabalhar não sei o quê. Uma vez ou outra pode acontecer, mas tornar isso como estilo de vida, você está desprezando o descanso do Senhor. Então se prepare, porque no inferno não vai haver nenhum descanso. Vai ser tormento e morte eternamente. Não adianta você estar no seu quarto escondido de pai e mãe, escondido da sua esposa, do seu marido. Deus está vendo tudo. E nada está encoberto diante de Deus. Então, aí o homem lá no inferno ainda insistiu com o Senhor. O rico lá no inferno falou: então manda alguém lá falar com eles. Quem sabe assim eles não acreditam. Não existe reencarnação. Não existe essa questão de espiritismo.
Nada disso pode fazer alguém nascer de novo. Um falso evangelho não faz ninguém nascer de novo. É ouvir a palavra de Deus que faz alguém nascer de novo. Só a palavra de Deus pode. Se você ainda não nasceu de novo, você precisa ouvir mais a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus. Senão não vai nascer de novo. Ele sofreu na mão de homens injustos, mas hoje Lázaro está alegre com o Senhor. Ele está alegre. A palavra de Deus, mediante o poder do Espírito Santo, tem poder para nos fazer nascer de novo. Só Ele. Jesus produz nova vida para aqueles, e somente para aqueles que creem nele. Portanto, finalizando, se você é crente e anda desanimado e desengrejado, nosso Deus é misericordioso. Volta para a casa do Pai. Não permaneça na dureza do seu coração. Talvez pessoas tenham magoado você, tenha ferido você. O Senhor Jesus restaura você. O Senhor Jesus dá um novo ânimo para você nesta hora. É Ele que transforma. É Ele que pode nos amar de maneira incondicional. Agora, se você está aqui ou nas redes sociais e ainda não crê em Jesus, ouça essa última advertência. Atos 3, 19 a 20. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus Cristo, para mandar Cristo para a sua vida, a justiça de Cristo em você. Não importa o que você tenha feito, não importa o tamanho do seu pecado, Deus é maior. Jesus morreu na cruz no meu e no teu lugar, para que você tenha vida, vida eterna. E essa vida deve ser aproveitada aqui ainda, antes de fechar os olhos, para que possa aproveitar mais e mais na eternidade. Nosso Deus é um Deus misericordioso, Ele está aqui nessa hora. Há esperança para mim e para você. Só na palavra encarnada, Cristo, podemos ter paz, descanso e vida eterna. Amém.